Olá, seja bem-vindo. Esse é o CH2. Esses dias eu terminei de ler um livro chamado Frankenstein, de 1818, aquele clássico da ficção científica e do terror. Essa história é riquíssima e cheia de detalhes. Então eu decidi escrever um resumão, decidi fazer um resumão dessa história e contar aqui. Claro que eu também fiz algumas adaptações para se encaixar legal aqui e deixar ele o mais resumido possível. Mas se você tá afim de ler essa história completa e original, eu recomendo muito, vale muito a pena. E eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado da onde eu comprei, que é o mais barato que eu achei, que é esse aqui. Também vou deixar outro link, que é uma capa, uma construção mais bonita. E para quem tá com uma grana mesmo, tá com uma grana maior, tem uma outra edição que daí é bem mais caro. Um dia eu vou comprar alguma dessas duas edições, né? É bem mais caro, então é para quem tem dinheiro mesmo. Vou deixar o link dos três aí, quem se interessar, aí na descrição para vocês. Então, sem mais delongas, vamos para a história. Victor Frankenstein estudou nas melhores escolas. Sua família era bastante influente. Ele possuía uma prima, para não dizer irmã, que não era de sangue e sim de consideração, e eram extremamente unidos. Até que, com o passar dos anos, foram crescendo e seus sentimentos amorosos começaram a surgir e ficaram cada vez mais intensos. Com seus 17 anos, seus pais mandaram ele para outra cidade para concluir seus estudos em uma universidade de bastante prestígio. E o jovem Frankenstein, o entusiasta da ciência, prontamente viu uma oportunidade para ser um grande cientista. Na universidade, ele passou a estudar principalmente química. Ele ficava sedento por descobrir como criar a vida, como a vida se formou, como as primeiras moléculas se juntaram de tal maneira com que fosse possível a vida, como criar a vida de um ser inanimado. Victor Frankenstein ficou extremamente obcecado por esses assuntos, e após anos na faculdade, ele dizia que descobriu algo que ninguém jamais havia compreendido. Ele diz que recebeu um dom de Deus, um dom de criar a vida. O jovem cientista morava sozinho no apartamento e decidiu colocar seu dom em prática. O que ele fez? O maior experimento científico que já aconteceu: a criação da vida. No último ano de faculdade, ele roubou restos de corpos que eram usados para estudos nos laboratórios de anatomia. Ele ficou um ano e meio montando e costurando os pedaços de diferentes humanos para formar o seu próprio. Diversas vezes ele pensava em desistir. Colocar cada artéria, cada veia de diferentes humanos no seu devido lugar não era algo simples. Porém, ele o fez. Ele completou a montagem e a fixação de tudo. Tudo estava no seu devido lugar. Pelo menos tudo no seu interior, porque por fora ficou a desejar. Algumas artérias se encontravam à mostra, a junção de vários rostos em um só não era algo muito agradável. Parecia mais um monstro. Enfim, ele terminou tudo e ao terminar tudo isso, só aí que ele se deu conta que a criação era extremamente horrível. O arrependimento tomou conta de si. Victor escreveu uma carta contando o que ele fez e que iria descartar tudo. O experimento não iria prosseguir, mesmo com tudo no seu lugar. Com toda a química realizada para que o corpo se tornasse vivo, faltavam algumas coisas para estar completo. E ele não iria dar continuidade. A noite chegou. Chuva e raios rondavam a cidade. Uma descarga elétrica atingiu o lado do seu apartamento, e isso foi o suficiente para dar um problema na eletricidade do seu apartamento, dando um curto-circuito, fazendo com que algumas descargas elétricas atingissem o corpo inanimado. E talvez era apenas isso que faltava para o experimento estar completo. A vida foi criada. O ser que estava sem vida, em uma maca, agora estava vivo e se levantou.
Victor, apavorado, olhou para ele, assustado. O ser tinha simplesmente 3 metros de altura e era coberto de músculos. Conseguiria destroçar qualquer humano com uma de suas mãos gigantescas. Frankenstein, ao ver aquilo, correu, fugiu de seu apartamento. Ele achou outro lugar para ficar, porém aquela cena não saía de sua mente. A cena da sua criação grotesca. Ele entrou em depressão. Ele não conseguia acreditar na ideia de que ele criou uma vida completamente grotesca e, ao mesmo tempo, gigante e poderosa. Ele podia matar muitas pessoas e o culpado seria quem? O Criador. Ele ficou meses e meses sem responder uma única carta de sua família. Até que um velho amigo seu apareceu em sua cidade para ver o que estava acontecendo. Frankenstein jamais contou sobre o que fez, mas não escondia sua depressão. E aos poucos, seu amigo conseguiu convencer a escrever uma carta para seus familiares. Ainda mais depois de saber que sua mãe havia morrido e a sua querida Elizabeth estava ficando doente por sua falta. Tempo depois, Victor recebeu uma carta de seu pai informando que seu irmão mais novo havia morrido. Isso fez Frankenstein voltar para a cidade de sua família para ir ao enterro do jovem. Chegando na cidade, Victor encontrou todos imensamente tristes, mas foi recebido muito bem por sua família e finalmente conseguiu reencontrar a sua querida Elizabeth, o grande amor de sua vida. O enterro aconteceu e à noite Frankenstein voltou sozinho para o túmulo de seu irmão. Até ele viu uma sombra. Viu algo que parecia o observar. Esse algo, ele se deu conta que era gigante e imediatamente a sua criação veio à sua mente. Não é possível, com certeza é aquele monstro. Será que ele matou meu irmão? Ah, sem dúvida ele é o assassino maldito. Stein voltou para casa e descobriu que a babá de seu irmão estava sendo incriminada por matá-lo, mesmo ela dizendo que não, não era possível acreditar. Todas as provas levavam a ela. Será que o monstro não tem nada a ver com aquilo? Ela acabou confessando que matou o garoto. Mas depois, ao ver Frankenstein e sua família, ela disse que era uma estratégia do advogado, porque todos conseguiram evidências irrefutáveis que ela havia matado. Mas ela jurava à família que não, ela não matou, não foi ela. Mas antes de qualquer tentativa de Frankenstein e sua família de tirar ela de lá, ela havia cometido suicídio na prisão. Quem matou seu irmão? A babá ou o monstro? Victor descobriu isso após alguns dias. Ele estava andando pela montanha da sua cidade e apareceu em sua frente um gigante. Era a sua criação. Criatura nojenta, maldita, eu sei que você matou meu irmão. O que você quer? Quer me matar também, seu assassino miserável? Gritou Frankenstein com muita raiva. E o gigante respondeu: Meu criador, eu matei o seu irmão e posso te matar com um só dedo. Porém, não quero fazer isso. Então, se não deseja mais mortes, peço que me acompanhe. É o mínimo que você pode fazer se quiser que as pessoas que você ama fiquem vivas. Stein, mesmo com raiva, o acompanhou. Chegaram até uma caverna que o gigante estava morando temporariamente. Ao chegarem lá, o gigante contou sua história. Ele contou que naquela tempestade que ele veio à vida, ele correu, foi para a floresta. Era como um animal irracional, não sabia de nada, não entendia nada. Só tentava se alimentar. E quando se aproximava de alguns humanos que moravam na floresta, era apedrejado, como se fosse um monstro. Até que ele passou a viver perto de alguns camponeses, que ele começou a observar e criar um certo afeto. Parecia ser uma família feliz, humanos bons, e mesmo nunca ter falado com eles, ele criou um afeto imenso por eles. Começou a se sentir da família. Com o tempo, todos os dias observando-os, ele começou a compreender a sua língua e começou a praticar sozinho, aprendendo a falar. Encontrou também alguns livros e sozinho aprendeu a ler. Ele ajudava os camponeses com os trabalhos de campo, sem ao menos que eles soubessem. Eles acordavam e já encontravam um trabalho realizado. E depois de muito treinar a sua língua,
ele decidiu que era hora de se apresentar. Ele sabia que ninguém aceitaria ele pela sua aparência, mas poderia convencê-los de ser um homem bom pelo seu intelecto. E com muita, mas muita ansiedade e com medo, ele bateu na porta. Ele ouviu: entre, a porta não está trancada. Ao entrar, ele se depara com o pai da família. Era um velho cego. O gigante nunca tinha conversado com ninguém além de si mesmo. Não tinha ideia de como se portar na prática. Mas ele começou se apresentando e, ao ouvir que o resto da família estava chegando, ele se desesperou e disse que precisava de ajuda, precisava fazer parte daquela família. Nisso, os filhos entraram, viram aquela criatura, correram até seu pai e fugiram aos gritos. O gigante foi embora, enfurecido. Ao amanhecer, ele pensou melhor, entendeu que tinha que tentar de novo. Porém, ao se aproximar da casa outra vez, ouviu os vizinhos conversando. Eles haviam ido embora para sempre, porque o monstro maldito atacou o pai deles. Ao observar aquela família, ele criou os sentimentos dos humanos. E isso foi a pior coisa que ele fez. Porque ele não era humano. Ninguém jamais o aceitaria. E só existia ele da sua espécie. Depois de tudo isso, eu voltei ao apartamento para saber quem eu era. E eu encontrei uma carta que você iria entregar para sua família sobre seu arrependimento em ter criado uma criatura nojenta e horrível. Você fez com que eu existisse. Você me deu a vida e me descartou como um lixo. E você ainda me chama de monstro? Realmente eu sou um monstro? Depois disso eu decidi que ia perseguir, ia destruir você e todos que você ama. Mas eu pensei melhor e, bom, eu tenho uma proposta para você. Você tem o poder da criação. Você me deu a vida. Você é o único que pode me salvar. Se você criar uma esposa para mim, parecida comigo, para que eu possa ter alguém, viver com alguém, para que eu possa ter alguém para compartilhar os meus sentimentos, eu subo. Eu vou viver em uma floresta longe da civilização e você nunca mais ouvirá falar de mim. Frankenstein rejeitou de imediato. Seu assassino desgraçado. Jamais cometerei esse erro outra vez. Criar outro como você, que pode se tornar uma assassina como você e destruir a minha espécie? Jamais. Seres humanos podem se casar, podem se relacionar, podem ter filhos, podem ter sonhos e compartilhá-los com seus companheiros. Porque eu, só eu, não posso nem ao menos ter alguém para conversar. Você me criou para ser um desgraçado infeliz. Escute bem, eu tentei ser bom com o mundo e o mundo tentou me matar. Eu não consigo nem me aproximar das pessoas sem que, no mínimo, elas fujam correndo, me chamando de monstro grotesco. Você vai criar outro de minha espécie. Se você realmente ama sua família, você vai criar outro de mim. Vai criar uma companheira para mim. Ou, bom, eu sei que você ama. Eu sei com quem você vai se casar. E eu estarei lá na sua noite de núpcias. Frankenstein, apavorado e irritado ao mesmo tempo, acabou concordando, mas não sabia se realmente ia fazer. Apenas concordou para se livrar daquela conversa e ir embora, antes que explodisse de ódio. E assim, ele foi embora. Depois de muito pensar se ia ou não cumprir com o acordo, ele decide cumprir. Ele deixa Elizabeth mais uma vez e viaja para construir mais um ser vivente. Depois de meses com o projeto, sua mente volta a ficar confusa sobre o que ele estava fazendo e ele decide abandonar tudo e descarta tudo que tinha realizado, deixando o monstro no que se foda. Porém, ao descartar, o monstro aparece. Ele estava seguindo Frankenstein desde o começo para ver o progresso da sua futura esposa. O monstro, então, ao aparecer repleto de raiva por Frankenstein ter descumprido com a sua palavra, ele faz inúmeras ameaças e vai embora, prometendo destruí-lo. Tempo se passa e Victor Frankenstein não vê mais o monstro. Ele havia sumido
Então ele deixa seus sentimentos fluírem e finalmente se casa com Elizabeth. E a lua de mel era nada menos em um navio, e uma viagem para outro mundo, outro país. Mas nessa viagem o monstro aparece do lado de fora do navio, apenas para Victor ver e se lembrar. Ele sabia que o monstro queria sua destruição. E lembrou do que o monstro disse a primeira vez que eles conversaram. Eu estarei lá, na sua noite de núpcias. Ele pegou sua arma de fogo, trancou Elizabeth no quarto e chamou todos do navio para a caçada. A caçada ao monstro havia começado, porém ninguém o via, até que Frankenstein ouviu um grito no quarto que estava sua amada, e foi até lá correndo, e quando chegou, era tarde demais. Ela estava morta, com uma marca de estrangulamento, exatamente igual à marca que seu irmão tinha ao morrer. O monstro havia sumido. Frankenstein nunca havia ficado tão puto da vida. Ele saiu de si, ele prometeu que ia destruir aquele monstro. Ele iria até o inferno atrás daquele assassino de sua esposa. Victor juntou uma tropa armada até os dentes para destruir o monstro. Eles perseguiram por todo o mar. Vários morreram nessa missão e vários foram embora. Desistiram, mas Victor jamais desistiria. Ele procurou o monstro até os confins da terra e muitas vezes se encontravam, mas o monstro conseguia fugir. Talvez o monstro estivesse tentando levar ele a algum lugar que ele quisesse que fosse seu túmulo. Frankenstein conheceu pessoas que o ajudaram no meio desse caminho, e no final do mundo ele se encontrava junto de apenas um amigo que ele fez desse tempo. Mas esse amigo estava quase desistindo também, indo embora, e Frankenstein ia continuar sozinho. Pelo menos é o que ele queria. Ele era um humano, não tinha vitalidade igual e nem parecida com a da sua criação. Por toda essa jornada ele estava fraco, cada vez mais fraco. Cada dia que se passava, ele estava mais e mais debilitado. Em certo momento, Victor não conseguia nem mais levantar da cama, e nisso ele implorou para seu amigo matar o monstro para ele, se vingar por ele. Enfie uma espada no coração daquele desgraçado. Dias se passaram e Victor Frankenstein faleceu, e após alguns instantes, o monstro apareceu em frente de seu cadáver, bem aos olhos do amigo de Victor. Ele ficou sem reação a ver aquele ser gigantesco e grotesco. Ele ficou paralisado por um instante, mas logo pegou sua espada e... Você é o monstro assassino que tanto procuramos. Você destruiu meu amigo. Esse homem que você chama de amigo lhe contou dos crimes praticados por ele? Ninguém aqui é inocente. Mas agora está tudo acabado. Eu me arrependo de muita coisa. Eu não queria que as coisas fossem desse jeito, mas elas foram. Eu não podia permitir que o homem que me concedeu a vida e me destruiu por dentro casasse e vivesse feliz para sempre, enquanto eu vivia uma vida desgraçada e infeliz. O amigo de Frankenstein prosseguiu. Seu arrependimento de nada importa. Ele está morto. E você precisa morrer também. Eu preciso matar você. Por ele e por todos que você matou. O monstro respondeu. E você realmente acha que eu não estou morto? Eu já estou morto faz um bom tempo. E logo meu corpo morrerá também. Ao dizer isso, ele pulou pela janela da cabine sobre um bloco de gelo perto do navio e sumiu na escuridão.